Olá, hoje eu vou estar mostrando a solução que a gente chegou no problema proposto no projeto 1, Sistemas de Eventos Discretos. A gente utilizou uma topologia, foi essa topologia que a gente se inspirou para poder estar fazendo, certo? A gente planejou antes, fez o projeto, e aqui está o arquivo no Supremica. Muito bem, a gente vê que a gente usa apenas 4 plantas, certo? Sendo duas para os semáforos de carros e duas para os semáforos de pedestres. A gente conta com alguns eventos, 4 eventos controláveis, que são as passagens do semáforo, tá certo? São os estados de verde para vermelho, para amarelo, e aqui são os eventos não controláveis, como por exemplo os veículos de emergência, que aparecem tanto no semáforo 1 quanto no 2, ou o pedestre pressionar o botão. Certo? Aqui a gente pode ver o nosso supervisor sintetizado, e aqui são os nossos semáforos, certo? Esse é o semáforo 1, o 2 e aqui os semáforos de pedestres, o 1 e o 2 respectivamente. Visualizando agora a simulação, esse seria tá colocando aqui, que seria o semáforo 1, o 2 e os de pedestre, certo? Aqui ele tem algumas limitações, como por exemplo, enquanto o semáforo 1 tiver no verde, o semáforo 2 jamais pode ficar no verde também, certo? Então ele tem algumas travas, eles estão interconectados. Por exemplo, o semáforo de pedestre, ele jamais vai ficar verde enquanto o semáforo de carros estiver verde também, tá? Todas são medidas prevendo a segurança da operação. Bem, eu vou estar simulando aqui os estados e a gente vai poder ver o avanço aqui também dos demais semáforos, certo? Vou começar no semáforo 1. Aqui a gente percebe que o semáforo 1 está vermelho, enquanto o semáforo 2 para carros está no amarelo, certo? O semáforo de pedestres 1 está verde, ou seja, não tem trânsito de carros, então os pedestres podem passar livremente. Da mesma forma, no semáforo de pedestres 2, ele está vermelho, porque tem carros passando no semáforo 1, ainda está amarelo. Certo? Avançando, a gente vê que o semáforo 1 ficou verde, logo o semáforo 2 ficou vermelho. Certo? Semáforos de pedestres também, o semáforo 1 fechou e o 2 abriu, porque o semáforo 2 está fechado. Vou só reiniciar o programa. Às vezes acontece esse pequeno bug no software. Tá bom? Agora eu vou estar avançando os estados para a gente poder estar visualizando melhor. Certo? Essa parte não vai ter muitos comentários, eu vou apenas avançar. Muito bem, agora vamos dar uma olhada no supervisor sintetizado. A gente vê que ele ficou bem diminuto, certo? Até porque não é um projeto muito complexo. Nessa aplicação aqui em específico, ela não está de uma forma muito complexa, certo? Então vou avançar também os estados para poder ser observado o comportamento. A gente também tem aplicado aqui a lógica para o botão de pedestres. Por exemplo, vou estar exemplificando aqui no semáforo 1. Sim, também tem os veículos de emergência e o botão de pedestres. Caso o pedestre pressione o botão enquanto o semáforo estiver verde, ele vai avançar, certo? Para poder ir para o estado amarelo e vai assim acelerando o processo de fechar o semáforo.
ele não pode sair do verde diretamente para o vermelho, ou do amarelo diretamente para o vermelho, com o botão sendo pressionado, porque isso seria um comportamento inseguro. Certo? Também tem a presença de veículos de emergência. No momento que passar um veículo de emergência, por exemplo no semáforo, o semáforo ele vai ficar verde. Caso ele esteja verde, no caso ele vai estar verde, certo? E o semáforo 2 ele vai fechar, tudo bem? Caso o semáforo 2 esteja verde, ele vai para o amarelo, já evitando as transições bruscas, certo? Por exemplo, do verde diretamente para o vermelho, porque isso também geraria um comportamento seguro. Essa foi a nossa solução pro problema proposto. Mais informações estão na documentação do GitHub e qualquer dúvida a gente está à disposição, tudo bem?